Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma trilha gerencial. Hoje vamos tratar do tema perfis de liderança. Esse tema ele está relacionado aos referenciais de desempenho do modelo gerencial adotado no MPDFT, mais especificamente a 3 comportamentos ou referenciais, que são reconhecer os próprios pontos fortes e as próprias limitações para aprimorar a sua atuação gerencial, identificar os fatores que influenciam na melhoria do desempenho das pessoas no trabalho e combinar os perfis profissionais da equipe para aproveitar o potencial de seus integrantes e estimular o comprometimento. Há uma diversidade de perfis gerenciais citados pela teoria. Nós temos, por exemplo, o agregativo, que traz a característica de um olhar mais atento para as pessoas, é como a frase que o destaca, é pessoas em primeiro lugar. Normalmente esse perfil agregativo ele é muito útil quando a equipe passou por alguma situação difícil, alguma situação traumática, de mudança, ou qualquer situação que esse perfil agregativo ele vai ser bastante interessante para reconstruir a confiança dessa equipe nessa situação de estresse. Temos o perfil transformacional ou direcionador, que a frase que está relacionada a ele é faço o que eu faço. Ele é um perfil que interessante quando a equipe já está motivada e que precisa de resultados. Já o coercitivo é intitulado como faça o que eu digo. Esse perfil se aplica quando está havendo uma crise na equipe e há uma falta de direcionamento, a equipe se encontra um pouco perdida. Já o autoritário, que é o venha comigo, ele é interessante quando a equipe precisa de uma visão nova, porque houve mudança, alguma circunstância foi alterada e há necessidade de orientação, de uma visão mais clara, diretiva, e não há tempo para ficar explicando, dando orientações mais detalhadas. É preciso que ele tenha esse perfil diretivo, venha comigo, e a equipe o segue. Já o perfil treinador, a frase que o representa é experimente isso. Nesse perfil, o líder ele quer desenvolver as pessoas, as capacidades individuais dos integrantes da equipe, e esse é um processo que ocorre a longo prazo. Então, ele se aplica em situações em que há tempo suficiente para despertar as capacidades, há tempo para o diálogo com os integrantes, e esses resultados dessa capacitação, desse treinamento, ele vai ser colhido mais à frente. Então, há tempo para plantar, para ser colhido depois, em termos de capacitação e competências desenvolvidas. Já o perfil democrático, a frase que está associada a ele é o que você acha, um questionamento, né? Então, quando o líder ele vai tomar a decisão e os membros são já capacitados para participar dessas decisões, é possível que ele compartilhe com essa equipe democraticamente a decisão de qual o melhor caminho tomar, para alcançar os resultados para essa equipe. Então, é possível fazer uso da discussão para um consenso a partir da maturidade dessa equipe. Não há um perfil, como nós podemos perceber a partir desse slide, não é um perfil adequado, e esse é o que é preciso se revestir, o líder precisa se revestir dele e a partir daí começar a agir daquela forma apenas. Não, é preciso que ele transite por todos os perfis à medida que eles sejam requeridos, de acordo com as situações do contexto gerencial. Diante desse fato de que não há um perfil gerencial ideal, é preciso que o líder ele esteja atento
a cada situação, para escolher esse perfil mais adequado a cada circunstância. E essa escolha leva a esse líder, esse gestor, a transitar em diversos perfis à medida que a situação exija. Então é importante estudar esses perfis para que ele se sinta à vontade para transitar e fazer uso desses perfis conforme a necessidade. Então é interessante o modelo gerencial adotado pelo MPDFT, nós vamos ver melhor no próximo slide, mas ele traz uma questão que de alguma forma nos alivia no sentido de perceber que é possível essa transição de um perfil para outro sem que nós pareçamos dúbios. É, na verdade, uma exigência do papel da liderança. Na atuação gerencial, nós podemos exercer um perfil num determinado momento e logo em seguida exercer um outro perfil porque a necessidade nos fez agir daquela forma, a circunstância pediu um perfil de liderança diferente e esses dois perfis adotados um sequencialmente ao outro, eles podem parecer contraditórios. E um exemplo que nós podemos citar é, por exemplo, quando um gestor precisa estar atento a manter as tarefas em dia, as rotinas acontecendo de forma normalizada, de forma adequada, ou seja, um perfil em que olhe para o presente e mantenha a unidade funcionando adequadamente, pensando no presente e logo em seguida ele precisa despertar essa equipe, liderar, impulsionar essa equipe para inovações, para o futuro. Então, ao mesmo tempo que ele exerce uma liderança, um perfil gerencial voltado para o agora, ele precisa exercer logo em seguida um outro que traz uma prospecção, um olhar para o futuro. Então, ele precisa transitar nesses vários perfis para atuar de forma adequada na liderança dessa equipe. Então, o que nós precisamos guardar desse slide é que essa transição de um perfil para outro, até mesmo com perfis contraditórios, é uma transição normal e é algo requerido dos líderes. E quando ocorre essa transição, essa mudança de perfil, até mesmo no sequencial, em situações, isso não quer dizer que não é uma mudança de personalidade. Os perfis, eles são apenas estilos, não é o que o líder é uma mudança de estilo de liderança. Não quer dizer que a pessoa é duas caras, três caras, falando popularmente. Não, é um perfil de liderança que ele precisa exercer para que consiga alcançar os resultados daquela equipe. Seja com olhar para o futuro, seja a manutenção do dia a dia de forma adequada, com as rotinas tudo ok, e puxando essa equipe para as mudanças necessárias e requeridas para um aprimoramento, para uma postura do futuro, uma postura exigida dessa equipe para o futuro. O modelo gerencial que o MPDFT adotou, ele nos traz 4 frentes de atuação gerencial ou 4 quadrantes, que cada um tem um enfoque diferente, muitas vezes até de forma oposta e complementar. Nós vemos gestão de pessoas, gestão da inovação, gestão de resultados e gestão de rotinas. A frente de atuação pessoas, ela enfatiza mais a gestão dos relacionamentos, a questão da comunicação aberta, respeitosa com as pessoas, a empatia do gestor. Já a frente rotinas, ela ressalta a coordenação, o controle das atividades, a organização das informações, a padronização das rotinas.
A frente resultados, ela foca na produtividade mediante a construção de objetivos, de metas alinhados à missão institucional. E, por último, a frente inovação, ela pressupõe a implementação de práticas novas, pressupõe a inovação, o estímulo à capacidade de mudanças, e o gestor ele vai atuar como facilitador diante de todas essas mudanças, a necessidade de alterações da rotina, de inovações, de implementações de novas práticas. Então, o gestor precisa transitar nesses 4 quadrantes de atuação com o olhar voltado para cada um dos diferentes formatos de atuação. Como nós vimos rapidamente aqui nessa descrição, ele precisa exercer o perfil, mesmo que pareça antagônico. Vamos dar um exemplo aqui. Na frente, pessoas, em que o enfoque é com relação aos relacionamentos. Muitas vezes esse gestor ele está sentado conversando com um integrante da equipe, que porventura precisa de uma conversa mais aproximada, de pessoa a pessoa, e logo em seguida o gestor, o líder, precisa que esse integrante apresente um relatório, apresente a produção de um trabalho. Então ele já transita do perfil pessoas para o perfil gestão de resultados. E isso é normal na atuação dos perfis de liderança. Vamos ver nos próximos slides exemplos de atuação nos diferentes perfis de liderança vistos no modelo gerencial. Então, conforme cada situação se apresenta, esse gestor, esse líder vai transitar entre um perfil e outro. Nesse primeiro slide, nós apresentamos 3 situações da rotina de trabalho. Por exemplo, em que as pastas no R, elas precisam ser reabertas ano a ano, organizadas, manter a rotina da unidade, as comunicações, os pareceres, os despachos, todos atualizados, nomeados adequadamente, com ano a ano. Outra situação relacionada à atuação da unidade envolve a realização de ligações para órgãos externos, pessoas fora da instituição, e é preciso que esses telefones eles estejam organizados de forma a permitir que o trabalho seja feito prontamente no momento necessário. Mas o que acontece nessa unidade, do nosso exemplo no slide, é que a cada vez que é preciso fazer uma ligação, o integrante vai consultar na internet, tentar descobrir qual é o telefone desses outros órgãos com os quais a unidade mantém contato, precisa manter contato. Outra situação, para exemplificar a atuação do gestor nesse quadrante, nessa frente de atuação, é quando os bens da unidade eles estão sem controle, empréstimo de bens para outro setor, sem o devido controle, sem atualizar a lista de bens daquela unidade. Qual é o perfil gerencial necessário nessas situações que nós apresentamos no slide? O perfil mais adequado a essas situações é relacionado à frente gerencial, gestão de rotinas. Por quê? Porque é preciso direcionar providências quanto à organização das rotinas dessa unidade, manter atualizado o R, providenciar, solicitar uma relação dos números que a unidade mais necessita, necessita realizar as ligações com mais frequência, além de atualizar a lista de bens para facilitar. Todo ano nós sabemos que as unidades elas precisam conferir seus patrimônios, e se ao longo do ano é mantido um controle para onde há mudança de algum bem, é registrado isso, facilita muito o processo de gerenciamento da rotina, de controle dos bens daquela unidade. Esse é o exemplo, então, relacionado a um perfil gerencial
associado à frente de atuação rotinas. Vamos ver uma outra situação? Nesse exemplo, vai haver uma importante reunião no dia seguinte, em que essa unidade vai ter uma participação. Além dos outros elementos que serão levados para a reunião, vai ser apresentado um relatório sobre o funcionamento do setor. E o líder, ele antecipadamente dividiu todas as tarefas, deixando integrantes daquela unidade responsáveis pela execução das tarefas para essa importante reunião. Com relação ao relatório que precisa ser apresentado na reunião do dia seguinte, o gestor, o líder, pediu ao integrante que ficou responsável para revisar o relatório no dia anterior e percebeu nesse momento que o trabalho não foi executado, ainda não tinha sido realizado, para que esse líder pudesse revisar e ter tempo suficiente para fazer a alteração e apresentar no dia seguinte na importante reunião. Nessa situação hipotética, o perfil de liderança adequado é o perfil relacionado à frente de gestão resultados. Por quê? Porque é preciso que esse líder direcione o trabalho a ser realizado, que ele estabeleça a prioridade, o prazo e consiga que esse resultado seja alcançado a tempo para a reunião do dia seguinte. Então, o perfil de liderança, gestão de resultados, ele tem que se fazer presente nessa situação. Agora, nós vamos ver uma situação em que tenha ocorrido uma situação desagradável entre duas pessoas da equipe, dois integrantes que trabalham na mesma equipe, subordinados a um líder. Eles tiveram uma discussão envolvendo a forma de cada um trabalhar e, dessa forma, implantou-se um clima desagradável entre os dois e afetando também os demais integrantes da equipe que interagem com esses dois integrantes que tiveram esse contratempo entre eles. Essa dificuldade expande-se também para os demais integrantes da equipe, tirando a normalidade dos trabalhos. Nessa situação citada, o perfil gerencial que vai ser solicitado é o perfil relacionado à frente de atuação pessoas. Por quê? Porque ele vai fazer com que o conflito seja amenizado, ele vai mediar esse conflito, vai tentar encontrar uma solução a melhor possível para que haja a harmonia e que os trabalhos sejam realizados de forma adequada. Então, esse perfil relacionado ao gerenciamento de pessoas, à administração dos relacionamentos, esse perfil vai ser solicitado para que se retome a harmonia da equipe de trabalho e do ambiente de trabalho. Nesse nosso último exemplo ou situação relacionada ao contexto de trabalho, a situação nos traz uma unidade que está passando por mudança de estrutura, vai haver a junção de várias equipes novas a essa unidade, trazendo novos serviços. Isso, de alguma forma, afeta a maneira como a unidade exercia o seu trabalho. Então, exige que um perfil gerencial mais voltado para a inovação se apresente, para que coloque as coisas em ordem, para que traga para essa equipe que está passando por essa inovação, por essas mudanças, um olhar direcionado para frente, para o futuro, para o que precisa ser feito para que haja a adequação a essas novas mudanças necessárias ao aprimoramento do trabalho. Então, necessita de uma postura gerencial, uma postura de um líder de forma proativa, de maneira a favorecer, a possibilitar
a adequação a essa nova realidade. Um perfil de liderança que busque amenizar os impactos dessas mudanças para que essa equipe se prepare da forma melhor possível para essa novidade para a unidade, para que essa equipe possa passar por todas as fases de mudança da melhor forma possível, para que essa equipe permaneça coesa, acolha os novos integrantes, compartilhe os conhecimentos. É importante que haja essa adequação para as novas tarefas, uma adaptação do antigo calendário, cronograma de trabalho. Então é preciso que o líder ele se reinvente no sentido de ter um perfil associado a essa necessidade de mudança, um perfil gerencial que favoreça a inovação. Bom, pessoal, nesse encontro nós vimos que não há um perfil gerencial, um perfil de liderança ideal. Existem vários e cada um com características diferentes, e que o gestor ele precisa se revestir desse perfil à medida que a situação exija dele uma atuação diferente e de acordo com a necessidade que o perfil seja exercido. No modelo do MPDFT, modelo gerencial, nós temos 4 frentes de atuação, que são pessoas, rotinas, resultados e inovação. Essa frente de atuação que o modelo traz é no sentido de abarcar, poder prever toda essa diversidade de situação presente no contexto gerencial, para atender essa complexidade que envolve o contexto de liderança, porque as pessoas são diversas, são perfis diferentes. Nós precisamos também atender a questão das rotinas, atender os objetivos, trazer os resultados, precisamos olhar para o futuro, pensar nas inovações, nas mudanças. Então, essa diversidade faz com que o gestor precise transitar por esses perfis de liderança para ter uma atuação de fato eficiente. Esse caminho que nós estamos apontando com o modelo gerencial, ele traz a profissionalização solicitada dos líderes. Por quê? Porque a partir do momento que nós passamos a entender que esses perfis existem e que são requeridos do gestor, é mais fácil fazer essa transição de um para outro sem se sentir como que mudando de personalidade ou tratando situações diferentes de forma diferente. Isso, o modelo nos mostra a importância de fazer esse trânsito nos diversos perfis de forma equilibrada, tranquila, preparada e profissionalizada para trazer os resultados requeridos das unidades, para que a organização consiga realmente cumprir o seu papel por meio dos líderes que fazem essa mediação com as equipes de trabalho. Bom, pessoal, aqui nós encerramos o encontro de hoje. Foi uma imensa satisfação conversar com vocês nessa temática e nos encontramos em breve em outras trilhas gerenciais. Aguardo vocês.